Boa noite, eu sou Mara Cabral e esse é mais um Sexo, Arroz e Internet, entrando aí na sua casa como toda segunda-feira, através do seu computador e do seu televisor, com a sua permissão, é claro, com a sua companhia, com a sua colaboração e mais do que isso, com a sua energia, que claro, a gente sente todas as segundas-feiras, você nos enviando ao longo do dia, enquanto preparamos esse momento mágico que nos reúne em uma hora, quase uma hora de profundo, de grandes delícias de estar ao seu lado. Eu fiquei procurando a palavra porque assim, não é bem uma delícia, na verdade é uma gostosura estar com vocês, porque gostosura também é aprender. Eu aprendi essa palavrinha com uma criança de 4 anos. Uma amiguinha, filha de um casal, que tem 4 anos de idade, que está afastada da escola particular por motivos financeiros, me disse, eu quero voltar porque eu quero aprender a ler. E eu perguntei, por que você quer aprender a ler? E ela disse, porque ler é uma gostosura. O programa de hoje quer perguntar se você também acha que isso é uma gostosura. Você também acha que ler é fundamental? Você também acha que ler é importante para o cidadão de uma forma geral? É mesmo? E escrever? E a literatura? Que afinal é isso? Que mundo é esse em que as pessoas nos cobram coisas que a gente nem sabe direito que importância tem? Vamos descobrir? Para falar desse assunto, eu trouxe pessoas absolutamente donas desse assunto. Se tem alguém que pode falar sobre isso, essas pessoas são as mais indicadas. Então você já sabe, você já estava esperando. A semana passada nós estivemos com ele aqui. E foi um sucesso tão absoluto, tão grande na rede social, que claro, eu já tinha feito o convite, mas que jeito evitar que ele voltasse e trouxesse toda essa popularidade que ele distribui entre os alunos dele aqui no Sexo, Arroz e Internet. Então eu já vou começar aqui já logo na minha frente. Marcelo Miller, professor, muito obrigado por ter voltado ao Sexo, Arroz e Internet, dessa vez para falar sobre literatura, literalmente. Obrigado, seja bem-vindo. Obrigado a você pelo convite, dividir essa noite gostosa com nossos colegas aqui do debate. Vai ser bem bacana hoje, se Deus quiser. Muito obrigada. À frente dele, eu sei que dispensa a apresentação. E também tem uma coisa, se eu fosse falar todo o currículo dela, eu ia ficar pelo menos uns 3, 4 segunda-feiras aqui, elencando tudo aquilo que é prioridade para ela. Porque, na verdade, tudo que ela faz, ela entende como uma prioridade, tudo ela faz com muita seriedade. Mas eu estou falando aqui agora com a atual presidente da Feira do Livro de Ribeirão Preto, e foi ela quem eu convidei, Adriana Silva, para bater esse papo com a gente sobre literatura. Aliás, acho que uma das primeiras pessoas com as quais eu falei sobre literatura nessa cidade foi você, né, Adriana? É super bem-vindo, seja bem-vindo. Se eu soubesse o tema antes, não teria sofrido o dia inteiro, poxa. Duvido que você tenha. Nós vamos tricotar aqui hoje. Duvido que você tenha sofrido. Obrigada por ter voltado ao Sexo, Arroz e Internet, que afinal de contas a cadeira já é sua, eu né? agradeço. Bom, aí ao lado, aqui à frente dela, ao meu lado, ela é nova no Sexo, Arroz e Internet, nunca esteve aqui, mas já teve a oportunidade em que quase conseguimos alinhá-la com o tema pertinente, mas que a agenda dela, a agenda do programa acabou não rolando e agora ela está aqui. Vilma da Mata, que traz um projeto muito interessante em parceria com o Barbosa, também aí na praia da literatura e dos livros e que a gente quer conversar aqui. Vilma, muito obrigada por ter aceitado o convite e vamos literalmente falar de literatura hoje? Eu que agradeço, vamos falar sim de literatura, que é um mundo que eu amo, é um mundo que eu estou sempre mergulhada. Obrigada por me convidar. E além disso, ela é colega, ela é psicóloga também, então somos colegas. E tem outras coisas aí que a gente vai rolar ao longo do programa, que a gente vai conversar a respeito da Vilma, outras peculiaridades a respeito da atuação dela em Ribeirão Preto. Deu para perceber? Estou com 3 personalidades no mundo literário em Ribeirão Preto. Claro que você vai aproveitar, você tem que participar. Vitor, ensina eles como é que eles fazem para participar. Opa, boa noite aí, mais uma segunda-feira, quem está aí com a gente participando dentro do estúdio e quem está nos assistindo em casa, né? Sejam bem-vindos a mais um Sexo, Arroz e Internet. Dando as orientações aqui básicas, quem quiser mandar sua dúvida, pergunta, comentário, qualquer tipo de participação,
você deve fazer pelo nosso Facebook, que é a página facebook.com/programa-sai. O post está lá, a gente já está monitorando, é só mandar seu recadinho por lá. Porque o nosso telefone, que é 2111-2133, a gente deixa para você falar por quê. É para mim, eu é que vou falar, sou eu que vou falar, porque é o seguinte, quando você liga nesse telefone que o Vitor te ensinou, você está exclusivamente concorrendo a um presente da Livraria Cultura. Você lembra disso? O Sexo Arroz Internet é o único programa que te dá um livro de presente super pertinente com o tema de hoje, e o livro já está aqui na minha mão, ó. Tá curioso para saber que livro você vai ganhar? Mostra agora? Mostro, né? Mostra, olha só. Vermelho como Sangue, de Sala Simuca, tá aqui, ó. É seu. Liga agora que você já está concorrendo, você vai vir buscar aqui no estúdio. Depende. Enquanto você está aí pensando se liga ou não, eu vou dar uma folheada. Se eu gostar, eu fico para mim. Liga, você está concorrendo, é seu, tá bom? Não vou deixar que ninguém pegue. Tá aqui, ó. E você também vai concorrer hoje a uma caneca do Sexo Arroz Internet. Tá aqui, feito pela Ana Lu Balesteiro, que eu vou mostrar para vocês já dá o endereço dela e tudo, que ela faz esses mimos pro Sexo Arroz Internet, é sua também se você ligar. Combinado? Começa a ligar, começa a mandar perguntas aqui para os nossos convidados de hoje. Bom, meninos, a ideia do programa veio atrelada, lógico, ao programa passado em que falávamos do Enem. Depois que saímos do programa, professor, eu andei encontrando muito adolescente, muitos meninos chamou minha atenção, inclusive, porque tem muitos que não são mais adolescentes e que estão pleiteando uma vaga na universidade. E o grande problema desses meninos, o grande monstro, o medo deles é justamente a redação, é justamente a tal da literatura. E aí eu, de brincadeira, com alguns deles, eu fiz uma brincadeira. Eu falei, mas afinal de contas, o que é literatura? E aí nenhum deles sabia me responder. E ficaram preocupadíssimos. Já pensou se cair isso no Enem? Então, já que eu botei esse terror, eu quero saber de vocês. Qual dos três é que vai começar me respondendo isso? Como definimos o que é literatura? É ler? Eu acho, com licença, né? Eu acho que a gente precisa de uma definição boa. A literatura é a arte das palavras. Então, um literato, ele tem uma preocupação, né, de fazer as palavras funcionarem de um jeito bacana, especial. Eu sempre falo para os meus alunos, né, ele tem uma dupla preocupação. Com o que ele escreve e o como ele escreve. Então, tem gente que faz livros muito bacanas, mas não tem o cuidado, não tem o tato, o cuidado com as palavras, a escolha, a forma, né? Então, isso é a arte, o que é literatura? É a arte das palavras. É que a gente confunde com a história da literatura. Na escola, o que se dá muitas vezes é a história da literatura. É decorar quem escreveu o quê e quando. E desse jeito ninguém é motivado a estudar e gostar de livro. Então isso é de fato uma temática, porque eu ia caminhar por aí, professor. Porque assim, eu não me lembro de ter aprendido literatura pura e simplesmente. Eu aprendi a usar a literatura a favor do meu aprendizado dentro da sala de aula. Isso continua acontecendo. Sim, a literatura hoje, muitas vezes, ela é dada apenas como história da literatura. E isso muitas vezes não é, né, motivador suficiente para fazer alguém comprar um livro, se interessar. Mas também a gente tem que pensar o seguinte, isso também não é um trabalho que se faz no final do curso, as portas do vestibular. É lá na sala de leitura, é lá com o pequenininho, é motivando. A gente até consegue reverter, algumas vezes, né, com o adolescente. Um professor diferente, que ele gosta, que ele corte da pessoa, porque muitas vezes confunde a matéria com o professor. Né? Se ele simpatiza com você, ele até tenta fazer um esforço. Isso você está falando de cátedra, né? Ele está falando assim de cadeira, gente. Olha, você não imagina a quantidade de fãs que esse rapaz tem. Mas, em geral, não é esse o nosso objetivo, né? O nosso objetivo era que isso fosse feito lá atrás, um trabalho de base, né? E que a família também seja uma família leitora. Porque se ela for uma família leitora, a criança vai ser leitora. E aí me joga direto para a Adriana, mas em cunho pessoal, porque depois eu quero passar para a questão do livro e da feira e de um monte de coisa. A Maria gosta de ler? Pergunta difícil para uma mãe que é leitora. Na verdade, como a Maria cresceu junto com o mestrado e com o doutorado, eu tive dificuldade de fazê-la ler, porque o livro para ela era uma competição. Eu trocava algumas vezes estar com ela para estar com os livros. Então ela ficou uma vez. Você tá fazendo meia culpa agora? Não, já faz. Nós duas já chegamos a essa conclusão. Nós duas chegamos a essa conclusão aos 19 anos, quando ela já era dona do nariz dela, ela falou: "Mãe, eu tô amando ler". Eu chorei, porque eu fiquei uma vida tentando fazer ela ler. Eu perguntei. E ela não era uma leitora como eu. Eu perguntei justamente porque você é uma leitora compulsiva. Né? E o meu marido também, o pai dela também. O pai dela também. Então, assim, só para justificar a sua... Porque não é uma hipótese o que ele está falando. Muita gente fala isso como que, se os pais derem um exemplo. Não é só uma hipótese, isso é um fato. Pais leitores, você concorda com isso então? Pais leitores geram filhos, acabam provocando isso nos filhos? A tendência é essa. Talvez eu tivesse exagerado demais nas trocas e ela tenha sensibilidade percebido isso. Mas uma regra lá em casa é assim: filha, comida e livro eu nunca vou te negar.
Essa era a regra. Então, quando ela chegava com uma loja, gostava de um livro, ela falava, mãe, você nunca vai me negar. Eu falava, nunca vou te negar. Adriana, literatura é uma arte? Porque é outra frase feita, eu estou trabalhando com os clichês que a gente ouve, sobretudo quando a gente fala de literatura e procura nos famigerados computadores, que eu quero chegar nisso, tá? Que é nesse contraponto da modernidade de hoje com os computadores, com os livros, com a ortodoxia dos livros de antigamente. Então, assim, quando você procura, a primeira coisa que aparece, a literatura é uma arte. Então, enquanto presidente da Feira do Livro e ex-secretária da Cultura, me responde essa questão. É uma arte? Literatura é uma arte, como toda arte, tem coisa boa e tem coisa ruim. Aí a gente tem que fazer que nem ensinou a Ana Maria. Literatura ruim é literatura? É literatura. Boa pergunta, boa É literatura. E aí a gente tem que tratar o livro como a gente trata namorado. Se o namorado não dá certo, você troca por outro, você não deixa de namorar. Se o livro não der certo, troca por outro livro, não deixa de namorar, né? Não deixa de ler. E as pessoas às vezes têm um primeiro contato ruim com o livro quando se dá em faixas etárias erradas, né? Você vai na escola e ao invés de você dar um livro porque o cara, para ter prazer, você dá um porque ele tem que saber, e aí você pega um vocabulário dificílimo, Machado de Assis, coisa do tipo, aí a criança lê, não entende, se julga mal porque não está entendendo, e aí ela fala, nunca mais, né? Então tem que ter esse cuidado, porque literatura na idade errada cria grandes traumas. Então, e a gente vai ter que discutir um pouco essa questão da idade, porque assim, os grandes clássicos da literatura foram introduzidos na minha infância numa época em que realmente eles não me interessavam, eu tenho que admitir isso. Então eu peguei bronca de alguns deles que eu não consigo consertar até hoje. Agora, Vilma, a gente sabe que nós, enquanto psicólogos, na nossa formação, a obrigação primeira, se quer ser psicóloga, você vai ter que gostar de ler. E não é só você vai obedecer o critério de ter que ler. Não, você vai ter que gostar de fato ler. Você não vai se restringir só à literatura da psicologia enquanto abordagem. Então, óbvio que eu não preciso te perguntar que você gosta de ler, porque você escolheu essa área. Sim. Como se deu esse pulo da psicologia para a literatura? Porque você está totalmente envolvida com os escritores de Ribeirão Preto. Na verdade, eu sou formada em letras, depois eu fiz psicologia. Ah, entendi. E depois especialização em oncologia. Então, assim, quando eu fui para a sala de aula e eu me deparei justamente com isso que você falou, a dificuldade que os alunos tinham de entender. A minha forma era muito lúdica de passar, eu não entendia, eu falava, mas como que o aluno não está entendendo isso? É tão fácil, ensinar redação é tão fácil. É uma coisa bem fácil quando lúdica, quando bem passado. Aí eu fui fazer psicologia para eu entender um pouco melhor e ajudar essas crianças. Entendi. Então as coisas estão atreladas quase que naturalmente. Naturalmente. Quando ela fala, é muito fácil explicar literatura, ensinar literatura, eu fico um pouco preocupada, porque assim, o que eu vejo na realidade dos adolescentes e até das crianças é que pode até ser fácil elencar literatura, como o professor disse, mas compreensão do texto está aí um grande problema da nossa atualidade. Estou enganada, professor? Não, acho que não. Eu acho que o problema da criançada hoje, do jovem hoje, né, é que a carga eles leem muito. Então eu não concordo com essa frase que o jovem não lê. Então vamos fazer o seguinte, eu adorei essa sua frase, mas a gente tem que ir para o intervalo comercial e depois você vai explicar ela pra gente, porque eu tenho certeza que tem um monte de pai e mãe lá em casa dizendo, ah é? Então vem aqui e faça o meu filho ler. A gente vai para o intervalo comercial e volta já já. Newton Andrade apresenta um conteúdo exclusivo. O único programa de futebol infantil da TV brasileira, com tudo que rola nos campeonatos de base e ainda muitos sorteios de prêmios. Futebol Kids, toda segunda, às 7h30 da noite, ao vivo. TV Mais, paixão por Ribeirão. TV Mais, paixão por Ribeirão. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo, cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante.
aulas de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio com o Nando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha a Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral. Ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Estamos de volta, eu vou te dar uma dica casada logo de cara aqui, porque eu tô doida para continuar o assunto com eles aqui, ó. Que é o seguinte, eu não tenho muito tempo para ler, eu tenho que confessar para vocês. Acordo muito cedo, eu durmo muito tarde e eu produzo muito nesse período. Durante o dia, aquela correria, eu não consigo parar para ler. Mas eu tenho um hábito que se você for todos os sábados de manhã no mesmo lugar que eu vou e você está convidado, eu estou te convidando agora, você vai descobrir que lá é onde eu fico lendo os meus livros. Sabe onde? No Estúdio DK. Enquanto eles cuidam de mim, enquanto eles cuidam do meu cabelo, fazem minhas unhas, meus pés, cuidam da minha pele. Eu tô lá relaxada, tranquila, naquele ambiente super legal, tomando um cafezinho da Didi. Eu fico botando em ordem, em dia, toda a minha leitura, tudo aquilo que estou atrasado, que eu preciso ler e que eu gosto de ler. Então, super bacana, não é? Vamos fazer o seguinte, você não tem mais desculpas. Ah, não tem tempo? Você precisa cuidar de você, não precisa? Você não quer ficar bonita? Não quer que seja no melhor lugar? Então, aproveita e junta as duas coisas, porque no final desse programa eu tenho mais uma dica para você juntar ao livro. No momento, Estúdio DK, não esqueça, porque é a minha dica para você, combinado? Bom, vamos voltar aqui e eu queria saber de você. Então, não é verdade que os jovens não estão lendo? Então, muitas pesquisas mostram, eles não leem o que a escola quer, né? Mas você vai conversar com um jovem, ele leu 7 Harry Potter, ele leu O Senhor dos Anéis, ele leu todos, O Senhor dos Raios, ele lê todos os John Green, eles leem tudo, eles leem tudo. Eles não pedem o que, e eles não entendem por que a escola não pedem esses livros. Então, eu acho que é uma boa também esclarecer isso para o jovem, né? É porque a escola ela tem uma tendência a pedir, primeiro, livros da lusofonia. Se eu for escolher um livro, eu prefiro um autor da nossa língua ou que é de países irmãos que falam a nossa língua. Porque com essa gente que a gente partilha o vocabulário, partilha o raciocínio. Então, esse é o primeiro motivo de a gente não pedir. E depois, porque não precisa. A escola não precisa pedir o John Green, não precisa pedir o Harry Potter, porque ele vai ler. Até porque existe toda uma indústria cultural por trás que o levará a comprar esse livro. Sai na revista Veja, dá brinde nos sucrilhos, é prato de espoleto, vira uma indústria que cria a motivação. Agora, se não for a escola, quem vai apresentar para ele Radu Nassar? Se não for a escola, quem vai apresentar para ele Caio Fernando Abreu? Se não for a escola, quem apresentará para ele Guimarães Rosa? Então não é que a escola não pede porque não é bom. Vamos pegar, por exemplo, O Senhor dos Anéis? É sensacional. Vou falar o quê? Criou outra língua, ele criou um mapa da Terra-média, é maravilhoso, mas a escola não pede porque não é necessário pedir, ele vai acabar lendo. Então eu não concordo quando diz que o jovem não lê. O problema é que a leitura dele não é profunda, e é aí que a escola poderia entrar, fazer essa leitura ser mais profunda, mais aprofundada, para ele ficar mais exigente. Tá, deixa eu ver se eu entendi, porque agora meio que confrontou a psicóloga que existe dentro de mim, ela tá meio em agonia aqui. Então, peraí. Então, na verdade, não é que ele não lê aquilo que a gente quer. Tô falando como mãe. Isso. Ele só não lê aquilo que a gente quer. Que a gente considera como literatura boa. Né? Tá, mas então como que a gente vai fazer para separar? Porque eu vim de uma escola onde me ensinaram que literatura é a literatura boa, por isso fiz essa pergunta para Adriana. Literatura ruim é literatura? Continua sendo literatura? Adriana, na frente de uma feira do livro, e quando a gente fala de feira do livro, nós estamos falando de uma feira, uma das mais importantes do estado de São Paulo, que está do Brasil, e que acontece com um poder um alcance tão grande que envolve todos os jovens, porque a maioria dos projetos da feira envolvem jovens. Sim. Você sente essa dificuldade do jovem de ter o acesso, o contato, o desejo de contato com o livro? Ou isso ficou já no início das primeiras feiras? Eu acho que há uma estatística, né? A gente normalmente, na feira, lida com aquele que já gosta de ler. Por isso ele está motivado a ir à feira. Então, o nosso contato mais cotidiano já é com o leitor. Ele vai à feira, porque hoje a gente já não tem mais aquele modelo de a escola levar o aluno e aí o aluno que não quer vai. Normalmente hoje, principalmente nessa edição desse ano, que a gente não viabilizou os ônibus, então quem foi à feira, que eu estou chamando, são os filhos da feira. A gente ficou muito apreensivo porque tinha menos recursos nesse ano tão problemático e nós estávamos todos assim, tristes com a possibilidade de repente aquele jovem não aparecer, porque normalmente a gente manda buscar. A gente pega o ônibus, paga o ônibus e manda buscar na escola.
Esse ano isso não aconteceu. Quando chegou o dia da abertura da feira e a gente estava lá e começaram a chegar jovens, eu falei, gente, que lindo! São os filhos da feira. São aquelas pessoas que foram levadas 1, 2, 3, 4, 15 anos e agora elas sentem falta, elas vão sozinhas, elas não precisam mais ser levadas. Então o contato da feira mais íntimo é com aquele que já gosta de ler. Só que ao longo do ano a gente tenta localizar aquele que não gosta de ler e aí a gente busca alguns atrativos para poder fazê-lo visitar a feira. Tá, mas eu ainda não consegui decidir qual que é a diferença. Por que nós quatro, eu consegui reunir aqui 4 pessoas que notoriamente são leitores e tem uma multidão de contraponto aí fora, com a mesma faixa etária, eu estou meio que achando que a gente tem tudo a mesma idade, ou muito próximo disso, que não gostam. Qual é o segredo? Como a gente faz para que... Como é que essa mãe que está em casa faz para que ela possa estimular o filho a ler? Alguém tem alguma dica? Um livro, mais um livro, uma outra coisa que não seja um livro, mas que tenha literatura, algo, sabe, tem que ir para o lado lúdico da coisa, tem que dar chance. Eu comecei dele com gibis. Meu pai, assim, ele assinava, né, Mônica, Cebolinha, Cascão, Magali, aquela turma, Tio Patinhas. Eu comecei assim. Gente, deixa eu contar pra vocês como é que eu comecei a gostar de livro. Eu vou ficar um tanto quanto envergonhada, mas eu vou contar. Eu assumo, tá? Eu lia Bianca e Sabrina. Ah, eu também li. Eu lia. Você lia também? Gente, eu era fã e vou te confessar, tenho até algumas assim, de estimação guardadas até hoje lá em casa, porque fizeram parte da minha adolescência. Não é? E eu lia compulsivamente aquilo. Então, daí, para os livros da escola, era uma facilidade muito maior, porque eu já estava habituada com a linguagem literária. Com o fazer literário, com sentar, silêncio, não agir com outras pessoas. É uma questão corporal também. Acho que tudo isso. Era a minha Crianças superativas, por exemplo, ela tem dificuldade, porque é um momento seu, é um momento muito íntimo. Não é uma coisa que você faz a dois, por exemplo. Não é uma coisa esquizofrênica, Adriana? Essa coisa de você estar só com você mesmo, quer dizer, pensando numa estrutura emocional, aproveita, Vilma, que a gente está na nossa área. Ajuda. Aproveita. E professor que está acostumado a lidar com eles. Nós estamos vivendo uma época em que os jovens e as crianças estão notoriamente com dificuldades de relacionamentos, de socialização. Então as escolinhas infantis estão empenhadas nisso, as universidades, os cursinhos estão muitíssimos empenhados nisso, justamente porque existe essa dificuldade. A leitura propõe exatamente a solidificação disso, quer dizer, você sentar-se consigo mesmo e fazer uma viagem espiritual, astral, mental, num livro, só você com você mesmo. Não tem um risco na contramão disso? Posso te falar uma coisa? Eu acho que o que atrapalha um pouco hoje os jovens e as crianças a investirem mais na leitura é justamente a internet, o WhatsApp, o Facebook. Redes sociais. Redes sociais. Que era a minha pergunta para o professor na sequência. Porque eles estão muito conectados, mas eu vejo pessoas assim que uma está aqui, a outra está na sala e está conversando. Entendeu? Então, porque eu não acho que a leitura seja umas coisas esquizofrênicas. Eu acho que naquele momento ele não está sozinho. Ele está conversando com outras épocas, ele está conversando com outras pessoas, com outros personagens. Ele está esquizofrênico hoje na rede social, porque hoje é um diálogo de surdos. O que falta, acho que para o nosso jovem, a gente vai viajar um pouquinho, vamos começar a dar uma viajada, o que falta para o jovem hoje, que a nossa geração era ser uma geração transgeracional. A gente conversa, a nossa geração, quando você é jovem, ela é essa geração mais importante, porque é a sua geração. Mas a gente conversava com o avô, conversava com o bisavô, ouvia. Hoje o jovem, ele não é mais transgeracional. Ele conversa só com a sua geração. Então é um diálogo de surdos. Porque pessoas despreparadas não tem como preparar pessoas despreparadas. Então o que acontece? O jovem não pede mais conselho para os pais, não ouve o irmão mais velho, não ouve o avô, não ouve... Então que alegria ter em casa um biso, uma bisa, um vô, uma avó viva para trocar informações. Então, por exemplo, eu ouvia as músicas da minha época, mas eu ouvia músicas de outra época. Hoje o jovem só quer saber da época dele. Então o que está faltando também é esse jovem entender, porque o jovem de hoje ele é um pouco ahistórico. Ele não tem passado e ele não quer saber do futuro. Ele só pensa no presente. Ele é hedonista e quer o presente. E aí esse é o papel da escola, mostrar o valor do passado e que a gente tem que se preparar para o futuro. Porque o jovem de hoje ele não tem essa preocupação. Então eu não acho que a leitura seja uma coisa esquizofrênica. Eu acho que esquizofrênica é você conversar com seus iguais. Eu joguei a ideia, eu estava torcendo para alguém defender o contrário. Eu não vou nem... Parece... todo mundo sabe que eu conduzo o programa com a maior verdade possível. Todo mundo sabe que eu tenho muita intimidade com a Adriana e que eu a conheço muito bem. Então vai parecer muito idiota a minha pergunta para mim e para ela, que nos conhecemos. Mas você também concorda que a rede social é totalmente dispensável, né, Adriana?
Com certeza. Gente, vocês não sabem o sacrifício que foi fazer essa moça ter um Facebook, uma página no Facebook. Foi, demorei. Você concorda com isso? Mas é um complicador? Ou atrapalha? Ou é só Eu tenho um pouco de dúvida, porque a estatística vai mostrar que eles já não liam antes da internet. Então, eu não acho que a internet é a causa. Talvez ela intensifique, talvez ela dificulte o acesso, né? Talvez ela impossibilite que uma vez na vida uma pessoa vá fazer uma leitura no papel. Né? Mas eu acho que, uma vez posta essa realidade, ela está posta, nós podemos sair por aí cheio de muito cartaz, afinco, muito cartaz, brigando, ela não vai se alterar. A ideia é a gente pensar em como fazer ler na internet melhor. Né? Então, acho que daí vem os livros digitais, daí vem alguns assuntos que estão na internet. Desculpa né? interromper. Pode falar. Existe hoje uma coisa chamada fanbook, alguma coisa assim, que os jovens pegam personagens de livros e contam a história a partir daquele personagem que ele gosta mais. Então ele pega o Senhor dos Raios, ele pega um personagem que não é o principal, e ele conta a história de novo a partir dele. Então ele faz o seu próprio livro. Entendi. Então a internet, eu acho que nada é mal, o problema é o uso que você faz da coisa. Eu teria Se a gente souber encaminhar, com que você se você souber encaminhar a Se o internet, Sexo Arroz Internet fosse gravado no Rio de Janeiro, eu teria uma quarta convidada que iria sair gritando aqui agora, contradizendo essa questão de que a internet vai na contramão da literatura e do livro e do acesso ao jovem, que é a Thalita Rebouças. Porque a Thalita, minha amiga, inclusive, ela tem a rede social dela é muito forte e é o maior veículo que ela tem de alcance ao jovem. A pergunta é, funciona? Funciona! A Feira do Livro, quem o diga. Funciona. Porque quando a feira a homenageou e veio, eu nunca tinha visto, nem sei se repetiu isso na feira alguma vez, mas ela se colocou no stand na Praça 15, ali para autografar, e eu, como acompanhante dela, nós ficamos 9 horas sob o sol e filas quilométricas de adolescentes que chegavam até a Francisco Junqueira lá, de jovens com o livro dela na mão para pegar o autógrafo. Então, assim, eu ficava me perguntando como é que eles sabem que ela existe? Né? Da onde eles a conhecem? Porque ela não aparece na TV, não aparecia, agora ela aparece, né? Mas ela não aparecia na TV, ela só escreve livros. E assim, depois eu me senti a maior ignorante do mundo, porque eu falei, como assim só escreve livros? Ela escreve livros e ela alcança jovens. Então a internet ajuda. Ajuda. Agora eu quero te colocar um contraponto. No meu consultório, eu tenho pacientes que chegam assim, tem tempo para tudo. Internet, Facebook, ficam lá fuçando e não procuram coisas úteis. Tem coisas legais para estar lendo, sim. Tem quanta coisa maravilhosa. E tem coisas legais na rede social também, gente. Só que as pessoas perdem muito tempo e não sabem controlar esse tempo. Se falar, olha, tem paciente meu que fala, olha, eu fico 5 horas no Facebook. Falo, gente, diminui para 3, vai ler um livro. Tanto que no meu consultório... Tinha até uma chamadinha da MTV que era assim, lembra? Desliga essa TV e vai ler um livro. Não tinha uma coisa mais ou menos isso? No meu consultório, Mara, eu uso uma técnica que chama biblioterapia. Não é o estudo da Bíblia, né? É um livro no consultório. Né? E eu indico... Era minha pergunta, inclusive. Não me deixam esquecer que eu quero fazer esse gancho com a Bíblia. Eu faço o seguinte, eu divido com o meu paciente os meus livros. Meus livros Divide no que sentido? Emprestando fisicamente? Emprestando, eu tenho a minha biblioteca. Nossa, eu preciso ficar desprendida porque eu não empresto livro, gente. Eu tenho, é pecado isso. Você empresta, Diana? Você quer? Eu te dou de presente, mas eu não empresto. Professora, é muito feio isso. Eu escrevo no meu, não dá. É muito feio isso, a gente, esse egoísmo, porque eu também não empresto livro. Mas assim, eu tenho uma ficha de controle de todos os meus livros, o paciente está com tal livro. Eu acho que tem que... você criou uma relação profissional. Tá bom, se eu no seu lugar também emprestaria. Vou ficar mal na situação. Então, mas nesse sentido, para o paciente que quer ficar conectado, para o paciente que quer entender um pouquinho do mundo dele. Entendi. Entendeu? Adriana, eu quero saber o seguinte, nós vamos ter que ir para o intervalo comercial, mas eu quero saber o seguinte, todo mundo que gosta de ler, sabe escrever? Essa pergunta é capciosa. A gente vai para o intervalo comercial, porque se a Adriana se embananar para responder, porque eu vou acabar respondendo por ela, eu tenho aqui o professor de literatura, que vai nos dizer se uma coisa está atrelada à outra. Porque é muito comum as pessoas acharem isso. Poxa, mas se ele é um grande leitor, então ele é um grande escritor. Será? A gente vai para o intervalo comercial e volta já já.
TV Mais. Paixão por Ribeirão. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo, cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aulas de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio com o Nando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha a Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral. Ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais. Paixão por Ribeirão. Você dorme, acorda com você. Fisioforma sempre com você. Porque você vive dentro do seu corpo. Cuide dele e ele de você. Vocês nasceram um pro outro. Fisioforma. Estamos de volta, eu tenho duas coisinhas para falar para vocês, porque eu assisti o intervalo, eu nunca assisto o intervalo e acabei vendo todas as noivas maquiadas lá pelo DK e vi todo o processo de cabelo e maquiagem que eles fazem. Eu esqueci de contar para vocês o que está me deixando cheia de orgulho da Denise Kia, que é a dona do estúdio DK, porque ela está como cabeleireira convidada no São Paulo Fashion Week. Gente, não é para pouco, vamos combinar, desculpa. A minha cabeleireira, a dona do DK, é do São Paulo Fashion Week. Então, você não vai perder a chance de estar em contato com uma profissional desse calibre. E é claro que ela não foi convidada só porque ela tem lindos olhos puxadinhos. Não, é porque ela é realmente uma profissional acima da média. Bacana, vale constar. E sobre os cremes da Fisioforma, que eu vou te contar mais no próximo intervalo. Vamos voltar aqui, porque o assunto estava muito interessante. Eu deixei uma questão, eu tenho que falar com o Vitor, eu já sei. Mas então eu vou falar com o Vitor, mas eu vou relembrar vocês que no último bloco nós falamos, eu perguntei se um bom leitor é um grande escritor ou vice-versa. Vitor, você quer falar comigo? Vitor? Agora ele me deixou. Alô? Alô? Oi? Oi, quer falar agora comigo? Sim. Não, se você não me chamasse aqui, eu não ia ter mais tempo. Vou ter que falar o resto do programa, só todas as participações aqui. Vamos lá. Primeira coisa que o pessoal está pedindo para vocês comentarem aí são indicações, tanto de leitura para crianças, para que incentivem as crianças a lerem. Isso é uma pergunta da Virgínia Ferreira, que está aqui assistindo a gente, e um pessoal que ligou também, que é a Roseli de Aquino. Eles fizeram uma pergunta semelhante, porque a Roseli perguntou indicações de leitura para vestibular, certo? Okay. E além disso, a gente tem aqui um comentário da Cláudia Martins, né, que ela disse que, hoje em dia, a presença da internet tem atrapalhado um pouco ao desenvolvimento da leitura, que deixou as pessoas um pouco mais preguiçosas. Ela deu um exemplo do irmão adolescente dela, que diz que toda vez que ela tem que ler um livro para a escola, etc., ele pega o resumo na internet. Então é interessante comentar se a internet facilitou ou não a leitura nos dias de hoje. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar prioridade para quem está assistindo a gente, vamos começar falando disso, dessa coisa do resumo, que é mais a sua praia, inclusive, professor. Do resumo, funciona isso para aplicação na escola ou mesmo no vestibular? Então, eu vou retomar o comentário da nossa colega do cara que fica 5 horas na internet. Isso é o papel da escola. Ele ficar 5 horas na internet não é o problema, é se ele sabe usar isso, potencializar esse tempo. Que tipo de informação que ele está pegando? Que tipo de profundidade? Porque assim, eu tenho livros que eu nem sou contra a pessoa ler um resumo. Se não é a praia dele, ele lê o resumo, não é o problema, se a pessoa não é só para o vestibular, se não é para a vida dele, para se engrandecer. Mas até para poder selecionar um bom resumo, tem que ter critério, tem que ser autônomo. Então cabe à escola dar autonomia para esse jovem, ele vai burlar a regra, ele vai ler um resumo, mas qual é o resumo que ele vai ler? Então essa autonomia a escola tem que dar. E as nossas escolas estão fazendo isso? Com certeza não fazem. Então é isso que está faltando, porque a gente tem que aceitar. Como disse a Adriana, é um fato, nós não vamos conseguir juntar o espelho quebrou, esse é o fato, nós temos a internet, ela está aí. Então cabe à escola hoje fazer essa criança ser uma criança autônoma dentro da internet e saber selecionar o que ele vai ler. Porque se ele ficar 5 horas lendo coisas interessantes, coisas que acrescentem a vida dele, que meu Deus do céu, que sensacional. O problema é que ele fica na rede social, com joguinhos bestas, né? Aí e até isso, se for porque os pais têm que entender isso. O importante é a ficção.
O jovem tem que entender que a utopia é necessária, porque a vida sem utopia, sem ficção, não tem graça. A vida nua e crua é muito ruim. Por exemplo, existem jogos, games, que são verdadeiras obras de arte. Porque tem enredo, então é boa literatura. Tem até um poema, acho que é do... Quem é que escreveu um poema que fala assim, não, que ler devia ser proibido? Quem foi? Foi Fernando Veríssimo? Quem foi? Devia ser proibido. Ler devia ser proibido, porque ele te faz viajar, ele te faz entrar na ficção e a vida é muito ruim para poder ser enfrentada. Ele faz uma sátira, uma brincadeira com essa frase, inclusive, que você usou. Ela falou, né, que ela começou a leitura dela com gibi. Então, se essa criança começar a leitura na internet, brincando com games, se ele conseguir entender o que é legal um personagem, um enredo, a construção de uma história, qual o problema? O caminho que ele vai chegar, qual vai ser o caminho para ele chegar na leitura, pode ser o mais diversificado possível. Aí cabe ao profissional e à família incentivar. Então, ao invés da família criticar que ele joga videogames, escolhe o videogame certo. Escolhe um videogame que tem história, que tem um enredo, e não coisa boba, sair matando, esse tipo de coisa. Tem vários games que são bem interessantes. É o desafio da nossa hoje da escola. Como fazer esse jovem que está na internet transformar a internet em uma coisa útil na sua vida. Adriana, o Instituto, o IPSIC e a Feira do Livro, algum dos dois trabalham nessa sua... Porque você tem essa ânsia louca de produzir leitores, de criar leitores, inventar leitores, quem inventa leitores. Algum deles tem esse foco, quer dizer, pensa na leitura dessa forma? Quais são as ideias da feira para se produzir novos leitores? Bem, somando um pouco essas duas experiências, está no Instituto de Pesquisa e está na Fundação Feira do Livro, lá no Instituto a gente defende que não haverá transformação nenhuma se a gente não começar pelo homem, e a transformação do homem entre um homem passivo e um homem co-criador. As pessoas não vão valorizar suas coisas se elas não se sentirem co-criadores daquele seu processo. E a co-criação vem do processo crítico. Somente pessoas críticas podem ser co-criadoras. E a literatura é o universo das pessoas críticas. Então, a literatura é um instrumento mais do que uma arte para transformar pessoas passivas em pessoas críticas, porque a literatura transmite informação. E nós estamos falando de literatura sobre o universo lúdico, mas o meu primeiro romance eu li aos 22 anos de idade, e eu sou leitora desde os meus 9 anos. Ai, o que eu estava lendo? É mesmo? O que você estava lendo? Eu só lia livros técnicos. Sobre meio ambiente, política, economia. Entendeu? O meu primeiro romance foi a Fórceps, porque eu não gostava de ler romance. E uma pessoa disse assim, você não gostar não é problema, mas você nunca ter lido é problema. Tô, lê. Aí eu fui ler meu primeiro romance, tinha lido algumas coisas lá na escola, naquele processo de educação, mas você escolheu o seu próprio livro. Coisas assim. Mas você escolheu o seu próprio livro. Seleção Vagalume é tudo na minha pessoa. Muito bom, né? Adriana, pera um pouquinho. Mas deixa eu ajudar você, porque teu telespectador perguntou como encaminhar a criança. A criança, eu também, e ele reforçou. Eu penso que as coisas precisam ser amadas. Acho que aquilo que eu amo, outras pessoas que gostam de mim, tendem a amar aquilo também. Então o livro tem que ser presente. O livro tem que ser obra de arte, o livro tem que estar acessível, desde o livro de receita, né? Você mostrar para a criança, olha, esse bolo que eu acabei de fazer, olha, a receita está aqui no livro, essa história que eu acabei de contar está aqui no livro. Então, eu acho que o acesso pode ser um caminho bem favorável para esse universo infantil. Estar perto do livro, eu acho que é um bom caminho para começar. E o que a gente faz com a tecnologia, e eu não estou falando mais de rede social, eu estou falando da tecnologia dos e-books, eu estou falando desse outro tipo de leitura que propõe leitura de livros, mas que desbanca um pouco a questão da biblioteca, que depois vai nos remeter ao projeto que ela está desenvolvendo, que é de biblioteca também. Porque as bibliotecas desapareceram. Outro dia eu estava conversando em Campinas, na minha infância, lá em Campinas, que eu passei um período da minha vida lá, eu lembro que eu era sócia da biblioteca, e a gente tinha uma coisa para estudar, a gente tinha que reservar a hora, ir para lá em grupo, tinha que fazer aquela reunião de grupo no maior silêncio possível, porque você precisava do livro, o livro não estava, o livro estava emprestado. Hoje nós não temos mais esse dificultador. A internet é um fortíssimo aliado, ou estou enganada? Ela pode ser uma biblioteca, né, professor? Ela pode ser uma biblioteca. Mas é aquilo, né? A gente é de uma geração que é complicado para nós. Eu não consigo ter prazer no e-book. Como nós estamos comentando aqui no intervalo, né? Eu gosto da capa dura, eu gosto de cheirar o livro, virar a página. Anotar algumas coisas e voltar de vez em quando. Então, isso já está provado, né? Todo mundo achou que ia desbancar muito rápido e isso não aconteceu. Isso não aconteceu porque as pessoas resistem. Então, as editoras estão transformando os livros em obras de arte, hoje em dia. Começaram a investir em capa, em ilustração. A Livraria Cultura em São Paulo, por exemplo, tem 2 unidades, uma de frente para a outra. Uma unidade tida como comercial e uma outra exclusivamente dedicada à arte. Que é sofisticada. Que é extremamente sofisticada, é um outro nível, que são para os ratos de biblioteca, eu acho que são na nossa geração, né? Dessa gente que veio lá, enfim.
Continua, professor. Mas é isso. E aí eu reforço, né? O ambiente escolar tem que fazer uma sala de leitura bonita, tem que ser um lugar bonito. Né? A gente, eu sei, eu não quero falar mal dos meus colegas, pelo amor da escola pública, que são batalhadores e lutadores, mas a gente tem que existir um espaço bonito de leitura na escola. Eu sei que eles lutam com muitas dificuldades, de problemas muito maiores do que a leitura no dia a dia, coisas práticas, mas a escola tem que fazer um espaço gostoso. Tem que ter puff, tapete, tem que ser bonito, para que a pessoa entrar e pensar, olha, aqui é um lugar, que é um templo. Mas se tem uma coisa que, se tem um tipo de professor que é um professor idealista, é o professor de literatura. Você pode olhar em qualquer estrutura de educacional pública, se tem um professor fazendo uma revolução qualquer, é o professor de português, é o professor de gramática. Aliás, me remete a essa pergunta, literatura e gramática, quem vai me separar as duas coisas? Porque isso eu ouvi muito da juventude aí. Alguém que lê uma boa literatura está lendo necessariamente, gramaticalmente, analisando a gramática disso. Uma boa literatura tem que ter uma boa gramática? Essa era a pergunta que eles me fizeram. Professor. Estamos olhando para você, professor. Então, Mara, eu acho assim, são coisas diferentes, né? Se essa leitura for um leitor maduro, ele acaba frases diferentes, com estruturas sintáticas diferentes, construções diferentes, chama atenção, você para refletir. Mas no dia a dia, na coisa básica, eu acho que a literatura acaba, na gramática não, mas no texto, então você perguntou no final do primeiro bloco se a literatura ajudava a escrever bem. Isso, ainda bem que a gente voltou. Depende qual é o tipo de texto. Então, por exemplo, né, hoje, para você pensar no vestibular, melhor do que ele é ficção, é ler jornais, editoriais de jornal. Isso. Porque é o que eles pedem hoje, que é uma discussão de um tema. Então, para um vestibular, um menino que lê muito romance não vai sair bem no vestibular. Porque, na verdade, o vestibular pede outra coisa. Ele pede um texto que seja editorial, né, de discussão de temas. Então, dependendo do que ele vai escrever, a literatura pode ajudar ou não ajudar. Então, aí numa situação dessa, como de Enem e de vestibular, o que pesa mais? A capacidade dele de gramaticalmente ser correto, ou do conhecimento de literatura que ele tem, ou de conhecimento de assuntos como, por exemplo, os jornais dão para ele? O que está pesando mais? Eu acho que para o Enem hoje, o que a literatura traz é vocabulário. Um bom leitor, ele adquire vocabulário. E quanto mais vocabulário você tem, melhor o seu pensamento, porque você amplia o seu pensamento. Mas com a reforma ortográfica fica difícil. Até hoje eu tenho palavras que eu tenho que ficar pensando. Como é que ficou mesmo? Quando eu vou escrever, você não acontece isso com você, Adriana? Com certeza. Estou sempre voltando lá para saber, e agora? Depois, como é que ficou? Você imagina? Então, eu me coloco no lugar desses jovens, entendeu? Tá certo que a maioria deles nasceu já com a reforma ortográfica acontecida, né? Mas, assim, eu me coloco no lugar deles. Porque, para piorar, professor, como jornalista, a Adriana também, me sinto totalmente livre para falar isso, eu vejo erros grotescos em textos jornalísticos, entendeu? Mas aqui mudou muito, acho que o enfoque hoje, Mara. Os vestibulares hoje, a preocupação menor hoje é a gramática e a ortografia. A preocupação maior hoje é a parte temática. Se você pensar... então você respondeu a minha pergunta. Então, se a gente pensar hoje, Mara, as escolas, por exemplo, a Finlândia está abolindo a letra cursiva. Eles não vão mais ensinar a criança que a letra cursiva, que para alguns especialistas é gravíssimo, que ele vai perder a coordenação motora fina. Porque hoje eles só veem letras bastão, né? Então na internet, então para que ensinar para ele? Imagina, eu tinha um professor que me corrigia, porque eu misturava algumas letras de forma no meio da cursiva e ele tirava pontos então, disso. é um mundo que está chegando, mas que a gente ainda não consegue se posicionar direito. Adriana, o que a feira se propõe nesse sentido para as próximas edições? Tem alguma coisa já engatilhada? Tem alguma coisa que você possa adiantar para a gente? A feira, na verdade, ela está indo para dentro da fundação. Normalmente era a fundação que estava dentro da feira. A fundação nasceu para fazer a feira. Hoje a gente está criando um plano anual de atividade que é ter a feira como uma ação da fundação, mas N outras coisas. Por exemplo, a gente está criando um núcleo de pesquisa, que é para saber, as pessoas leem 4 livros por ano, em média, no Brasil, contra 7 da Argentina. 3,1, eu li hoje isso. Então caiu. 3,1. Era 4,6, enquanto o México e a Argentina tinham índices maiores. Então a gente quer saber, por exemplo, quanto é o Ribeirão Pretano efetivamente? Né? O quanto que a feira consegue alterar? O quanto de diferença faz? Como é que eu posso ir para uma comunidade que não tem nenhum projeto de literatura, fazer um diagnóstico daquela localidade, aplicar um projeto de literatura e voltar lá para fazer de novo uma medição social daquele lugar, para eu entender, em termos de matemática, de como é que essa literatura interfere na vida das pessoas. Então a gente está criando esse núcleo de pesquisa, um núcleo de contação de histórias. Esse de contação de histórias me apaixonou. Eu fiquei tão apaixonada. Não podia esquecer de mencioná-lo aqui. Núcleo de clubes de leitura para a gente colocar em vários lugares, vamos adotar. Agora eu tenho que te contar uma coisa, você está sabendo que tem gente
fazendo alcunha nas costas da produção literária da feira e lançaram um projeto que chama, como mesmo? Rota da Leitura. Rota da Leitura. Conta um pouquinho pra gente. Então, há 2 meses atrás, eu e o Barbosa fizemos a 4ª Mostra dos Escritores de Ribeirão Preto e região. E nós 2 sozinhos batalhamos muito. E ele falou, Vilma, eu não dou conta, me ajuda. E em 2 meses a gente deu conta. E a gente visitou outro dia um bar que chama Rota Urbana, e lá tem um ambiente muito legal. E dessa ideia, conversando um com o outro, ele viu um monte de prateleira, ele falou, puxa, mas a gente podia fazer uma biblioteca aqui. E aí cada um começou a pegar livro emprestado com o outro, um tá doando. A biblioteca está pronta, está linda. Vai inaugurar quando? Nós vamos inaugurar agora dia 30. E aí vai funcionar assim, você vai frequentar o bar e aí ali vai ter eventos culturais acontecendo ali, não só relacionados à literatura, é isso? Isso. E aí por trás disso tudo está você e o Barbosa. Claro. Na verdade o Barbosa O sucesso deles leva a outros projetos parecidos, né? Então a gente tem que torcer para o seu sucesso, para servir de modelo para outros bares, outros estabelecimentos comerciais. E as pessoas estão gostando muito, Adriana, porque é um ambiente que você vai visitar e de repente você vê livros, você fala, ué, o que é isso aqui? Né? Porque a gente precisa considerar, Vilma, e a gente tem que ir para o intervalo comercial, mas eu não posso deixar de falar disso, que a Feira do Livro ela é uma fundação. O sucesso ou o fracasso dela está voltado única e exclusivamente para o esforço pessoal das pessoas que estão à frente da feira. Porque o poder público, e eu não estou falando, não é uma crítica à prefeitura, nada disso, é também, mas não é disso que eu estou falando. O poder público, de maneira geral, não está nem aí para a cultura desse país, não está nem aí para o processo educacional desse país. Haja visto, as escolas estão sendo ameaçadas de serem fechadas, enfim, tem um monte de coisa acontecendo. Então, iniciativas como a sua, ou iniciativas empresariais maiores, como é a Feira do Livro, serão sempre muito bem-vindas, entendeu? Perdão, muito bem-vindas. Então, eu acho que a ideia é que a gente fomente e que os outros programas de televisão comecem também a dar a voz para os escritores. E a Adriana vai ganhar o Jabuti e a gente vai mostrar aqui no programa. Mas antes a gente vai para o intervalo comercial. Na volta a gente fala sobre esse projeto Jabuti. Vamos ver. Newton Andrade apresenta um conteúdo exclusivo. O único programa de futebol infantil da TV brasileira, com tudo que rola nos campeonatos de base e ainda muitos sorteios de prêmios. Futebol Kids, toda segunda, às 7h30 da noite, ao vivo. TV Mais, paixão por Ribeirão. TV Mais, paixão por Ribeirão. A idade? Eu tiro de letra. Entre uma pescaria e outra eu pedalo e ainda brinco com o meu neto. Segredo, cuidar bem da saúde. Há muito tempo eu tenho a Unimed nos meus planos. Vida estudante, aulas de manhã e à tarde, maratona pro vestibular e eu ainda faço ginástica e saio com o Nando. Como? Cuidando bem da saúde. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive a Unimed nos meus planos. Tenha Unimed nos seus planos. Unimed Ribeirão. Cuidar de você. Esse é o plano. Aqui sempre rola um assunto surpreendente. Sempre tem convidados preparados para debater os mais variados temas. E uma apresentadora que dispensa comentários. Segunda é dia de Sexo, Arroz e Internet, com Mara Cabral. Ao vivo, na TV Mais, às 8h30 da noite. TV Mais, paixão por Ribeirão.
Estamos de volta e para variar, esse bloco é sempre muito corrido, porque eu quero te dar parabéns. Para você que assiste o programa, você que é meu amigo, você que está na minha rede social, você que tem... Eu tenho ajuda do Facebook para lembrar do seu aniversário, porque se você é meu amigo, você sabe que eu sou péssima com datas, não é? Mas olha só, tem uma data, que é a de hoje, que é um pouco difícil de esquecer, porque seria aniversário de uma personalidade aqui de Ribeirão Preto que já nos deixou. Seria aniversário do Herbes, do Curió. Hoje seria aniversário dele e era uma pessoa que eu de fato gostava muito. Tinha algum relacionamento com ele enquanto estávamos na TV Tati e era uma pessoa que foi fundamental para o rádio de Ribeirão Preto, para a educação em Ribeirão Preto. Enfim, onde estiver, Herbes, nosso Curió, feliz aniversário, que você deixou muita saudade, mas também deixou muito legado. Um legado bem bacana e a gente não vai esquecer tão fácil, tá? Amanhã aniversariam duas pessoas muito importantes para mim. Uma delas é a Suelen Moraes. Sabe quem é ela? Ela é a personal stylist. Não, ela é a cabeleireira. Na verdade, ela dá banho no meu cachorrinho, nos meus cachorrinhos. Ela que cuida do Pet Brasil, que a gente fala tanto aqui, porque a Ludmila, o Frederico e o Max são clientes, ou melhor, são sobrinhos dela. E ela faz penteados lindos e cuida deles de um jeito único. E é aniversário dela. Então, Suelen, minha gratidão eterna, minha, do Frederico, da Ludmila, enfim, dos meus bichinhos e de todos os bichinhos de Ribeirão Preto que você cuida com tanto carinho. Feliz aniversário, muita sorte aí à frente do Pet Brasil, porque o seu sucesso é o carinho dos meus cachorros. E claro que eu quero que você faça muito, tá bom? Feliz aniversário. Junto com ela, aniversaria Silvana Conte. Por acaso, uma protetora de animais inegável também. E minha amiga, bailarina, dona de uma escola de dança, conhecida minha desde lá do Teatro Municipal e que eu tenho muita saudade. Sil, um beijo, feliz aniversário, que Deus a proteja e, por consequência, que você consiga proteger os seus animais da maneira como você sempre protegeu, tá bom? Na quarta-feira, duas pessoas que merecem uma parte. Uma delas, Renato de Lima Souza. Foi meu amigo, é o meu amigo desde a minha adolescência, militar da Força Aérea Brasileira. Foi ele que me levou a ser a Miss Simpatia, imagina isso, da Força Aérea Brasileira. Hoje mora em Natal, é advogado e aniversaria na quarta-feira. Rê, um beijo, feliz aniversário pra você, tá bom? Tô morrendo de saudade. Junto com ele é minha bruxinha, Magleia, viu, Adriana? Magleia Rodrigues faz aniversário na quarta-feira, então já fica aí, ó, meu super master blaster beijo, meu beijo gay pra você, que você sempre, tudo pra ela é gay. Isso tudo pra mim é gay. Então, ó, Magleia, feliz aniversário pra você, meu amor, que Deus te abençoe, você sabe, bro, como você diz, pra sempre, tá bom? E com elas também o Odair Furtado. No sábado, Melo Colela, que já esteve aqui com a gente e que tem um grande número de seguidores na rede social e no YouTube. Lembra dela? Aniversaria no sábado. Feliz aniversário. E Sabrina Gali, que é a nossa chefe, nascida praticamente dentro da minha casa, uma famosa agora, e tem uma escola que não é para falar, não é para fazer do livro? Tá. E que tem uma escola de culinária que a gente vai vir aqui no programa para falar sobre ela em breve. Sabrina, feliz aniversário, que Deus te proteja e eu quero bolo, ainda mais feito por você, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos viajar? Vamos aproveitar que a gente falou tanto de livro. Eu não sei se leitura é importante para o cidadão. Para mim é. E eu sei que se é para mim, eu vou convencer você de que é também. Então vamos viajar junto, é bacana, é barato. Na Livraria Cultura, então, melhor ainda. Vem comigo, vá até a Cultura e curta, porque eu fui e eu curti. Eu preciso falar. Bom, primeira indicação, o Vitor tá brigando comigo porque disse que não vai dar tempo, mas ó, bem rapidinho, Isabel Allende, o amante japonês, primeira indicação da Livraria Cultura, tá aqui. A segunda indicação, coloque um vigia. É esse que você falou, Vitor, que a autora tem 2 livros escritos, esse é o segundo, é isso? Sim. Tá aqui, ó, diz que é o livro mais esperado do ano e já tem na Livraria Cultura, vai buscar o seu. E o último, Lourenço Mutarelli, o Grifo de Abdeira, tá aqui, ó. Nossa indicação para vocês. Então, meninos, muito obrigado pela participação de vocês. O programa está terminando e eu queria só saber, Adriana, IPSIC, qual é a novidade pro ano? Nossa, são tantas, não vou falar nesse tempo, não. Me chama de novo. Eu chamo, óbvio. Como se ela tivesse agenda, ela fala isso como se fosse fácil trazê-la no programa. Novo, só pra gente falar do IPSIC. Mas tem alguma novidade? Ou dá uma diquinha, qualquer coisa. Bem, nós estamos trabalhando com a equação de tudo que você foi assistir, com a fase 2, que é a pesquisa de campo. E aí o resultado é imenso, eu tenho que voltar.
Você quer que eu faça o sorteio, é isso, Vitor? Então, mas antes eu quero saber da Vilma. Vilma, eu tô mais nervosa do que você com o tempo que você tem. Como é que foi? Eu tô liberando ela para não falar comigo. Qual é o endereço do bar onde está acontecendo a Rota da Leitura? É na Marechal Deodoro, 33. 33. Isso. E aí o bar funciona todos os dias? Todos Como é que é? Todos os dias, tá aberto. Por acaso seu filho toca lá também? Toca lá, meu filho toca lá. Tá todo mundo ele, convidado. a namorada dele. Tá todo mundo convidado para ir lá conhecer o bar e conhecer também a biblioteca. Eu queria Isso. dar um endereço para você, ó, www.analubalesteiro.com.br. É aquela que faz esses mimos artesanais para o Sexo Arroz Internet, a camiseta, a caneta e a caneca, e que nos manda sempre aqui. Vai, visita o site que você vai encontrar alguma coisa personalizada que você vai gostar. Vou te dar um livro. Vou aproveitar esse tempinho final para dar um livro de presente. E eu vou te ajudar dizendo que eu sou cliente da Unimed. Ah, Adriana é incrível, eu sei que eu vou falar, mas é que eu tenho uma coisa muito especial para falar deles. Olha só, Maria Aparecida Pitangui. Será que ela é parente da Débora Pitangui? Será bom, ó, 2538, 4 últimos números, tá aqui, você ganhou o livro da Livraria Cultura e você pode vir buscar aqui no programa, combinado? Pessoal, eu deixei para falar da Unimed, a Adriana tá me cobrando que ela quer que eu fale, porque a Unimed tem uma novidade para vocês, prontinha para acontecer aí, ó, beirando a rodovia Duarte Nogueira. Você já passou por ali? Você já foi no Shopping Guatemi? Então você passou por ali, você viu ali do teu lado esquerdo? Tem um hospital ecologicamente planejado, inteirinho para nós, ribeirão-pretanos. Então, quando eu penso em saúde, e principalmente saúde no momento econômico que estamos vivendo, político-econômico que estamos vivendo, eu não quero deixar você com a única opção como serviço público. Óbvio que eu tenho um plano para você, e o meu plano para você é a Unimed, porque é o nosso plano, é o meu plano, o plano do Sexo Arroz Internet, e é o plano de Ribeirão Preto para você. Então, vamos fazer o seguinte, em breve, muito em breve, nos aguarde, porque nós vamos vir com uma matéria completa, já gravada lá nesse hospital maravilhoso da Unimed, que está absolutamente quentinho no forno, saindo do forno, para você, Ribeirão Pretano. Combinado? Unimed é o nosso plano para você, viu, Dri? Viu? Acabei falando. Professor, todos os alunos estão todos preparados para o Enem ou... Boa sorte a todos, não só os meus alunos, mas todos os jovens que estão candidatos aí à vaga no SISU. E que seja um bom resultado para você. Vou dar só uma dica quentinha de redação. Ótimo. Aí eu apostaria no tema da acessibilidade. Tenta uma estudadinha um pouquinho sobre como facilitar a vida dos nossos irmãos cadeirantes, deficientes, né? Como a cidade ser mais cidadã para os deficientes físicos e visuais e auditivos. Acessibilidade. E aí ele procura onde? Procura... Na internet, pesquisar para achar soluções para esse problema. Jornais e na internet ele consegue já sites, né, de centros de reabilitação, como facilitar a vida de um cidadão deficiente físico, ou seja, visual, para melhorar na cidade. Se tiver alguma dúvida, acha no Google onde que se encontra o INPESIC, que é a Adriana que está atrás desse Cidades Criativas. Tenho certeza que ela vai ter alguma dica muito especial para te dar também sobre acessibilidade. Vilma, muito obrigada, boa sorte, um abraço ao Barbosa. Obrigada pela indicação e por essa ideia maravilhosa. Adriana, boa sorte para o INPESIC e você volta para falar dele. Volto. Então tá bom, Sexo Arroz Internet termina aqui, mas semana que vem nós temos Face to Face. Você sabe, um convidado especial, cara a cara comigo, falando cobras e lagartos. E a semana que vem pode esperar, porque o bicho vai pegar. A gente vai, mas a semana que vem estamos de volta, se Deus quiser, na sua companhia. Até lá!